Olá, Charles, tudo bem com você? Tudo. Esse moço veio da Bélgica e veio especialmente conhecer aqui o condomínio Vitrine do Lago. É um casal evangélico, a esposa é uma missionária que trabalha de maneira voluntária na causa. E aqui está o Charles, que veio então conhecer, acabou de se tornar nosso vizinho aqui também, de formas que ele vai falar na língua dele, porque ele não fala em português, ele só fala francês. E a mulher dele, eu vou gravar em seguida a mulher com a esposa dele, para ela estar traduzindo o que ele vai falar para nós agora. Mas aí, Charles, o que você achou aqui do Vitrine do Lago? Bonjour à tous, je me présente, Charles de Vries, je suis belge, j'habite dans la région de Namur, en Belgique. Mon épouse est brésilienne, comme Raphaël a expliqué. Et grâce à Dieu, mon ami Raphaël m'a fait découvrir la vitrine du lac, où j'adore pêcher, parce que je suis un passionné de pêche. Et il m'a fait découvrir la région ici, et ce magnifique lac. Et je suis tombé amoureux de la région ici. Alors j'ai acheté un chacara ici, pour terminer ma vie ici, parce que dans quelques mois je vais être pensionné. Donc je vais finir ma vie au Brésil avec mon épouse, ici le long du lac, pour venir pêcher. Maravilha! Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Lídia, sou esposa do Charles, sou goiana e nós moramos na Bélgica, estamos aqui de férias, tivemos a oportunidade de conhecer o Rafael, essa pessoa tão dedicada que vocês conhecem muito bem. Agora vamos traduzir o que o Charles falou para o nosso amigo Rafael. Ele disse assim: olá a todos, eu me chamo Charles de Vries, sou belga, moro na região de Namur, na Bélgica. Minha esposa é brasileira, como o Rafael já explicou, e eu dou graças a Deus pelo meu amigo Rafael, que me fez descobrir a Vitrine do Lago, onde eu adoro pescar, porque sou um amante da pesca. Então ele nos fez conhecer a região aqui e este lago maravilhoso. Eu fiquei encantado com a região, comprei uma chácara porque eu quero terminar os meus dias aqui. E dentro de alguns meses eu estarei aposentado e quero terminar minha vida aqui no Brasil com minha esposa e, se possível, à beira desse lago pescando, que é a minha paixão. Um abraço para todos. Muito obrigada. E será sempre uma grande honra recebê-los. Forte abraço. Um abraço para vocês também. Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação muito grande poder revê-los em mais uma oportunidade de abrirmos a palavra de Deus e poder estudarmos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de fazermos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós e por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nos dirija no estudo deste momento, para que possamos em ti encontrar o sustento para a nossa fé, estudando a tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, o doador do descanso. Hebreus capítulo 4, verso 9 diz o seguinte: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Irmãos, esse assunto aqui é um assunto muito delicado e tem sido às vezes mal compreendido por muitos que têm ensinado de forma equivocada a respeito desse descanso de Deus, que Hebreus capítulo 4 trata com muita precisão. No primeiro tema, o sábado da glória, é só isso. Se trata nada mais, nada menos do primeiro sábado que nós passaremos junto com o Senhor na eternidade e estaremos daí adiante mergulhados na eternidade. Esse dia de descanso que nós temos no mandamento, que a Bíblia orienta, e que inclusive Jesus até depois de morto, as pessoas que foram visitá-lo no túmulo, está deixando bem claro que eles falaram, prepararam especiarias e ungüentos e voltaram e guardaram o sábado conforme o mandamento e retornaram lá no domingo. Que ele foi enterrado na sexta-feira, já quase perto do pôr do sol,
onde estava entrando o sábado. Então eles repousaram conforme o mandamento. Se Jesus tivesse abandonado o sábado, tivesse ignorado ou mudado, ele teria dado orientação sobre isso. Se após a morte deles continuaram guardando o sábado, é porque não teve mudança. E aí, esse sábado então que está falando aqui, porque sábado é um dia especial que Deus pediu para ele. Ele deu 6 dias para nós na semana e pediu só um para ele, o sábado. Para que nesse dia, eu e você, pudéssemos estar convivendo com ele. Agora aqui em Hebreus capítulo 4, no tema dessa semana, nós veremos que esse descanso de Deus que ele está comentando aqui, está se tratando exatamente do primeiro sábado que nós passaremos com ele na eternidade. Porque nós voltaremos a fazer parte de uma raça pura e viveremos pela eternidade. Que não tem início, nem meio, nem fim. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, a terra como um lugar de descanso. Aqui, aprofundando dentro desse contexto, muito interessante. Se analisarmos Gênesis, capítulo 15, verso 13 a 21, nós podemos perceber que no ato do anúncio profético, já no verso 13 aqui, Deus fala para Abraão que a descendência dele seria escravizada no Egito durante 400 anos. Só que ao discorrer na leitura, nos demais versos aí registrados, nós vamos notar que Deus faz um pacto com Abraão, dizendo que depois vai trazer esse povo dele de volta da escravidão para esse lugar, se referindo então à região da Terra Prometida, ou a terra de Canaã, conhecida naqueles dias, ou as adjacências de Jerusalém, a região toda onde ocupou as 12 tribos, tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul, as tribos de Israel. Que esse lugar, na eternidade, a descendência de Abraão estaria ocupando, morando nesses lugares. E isso, tanto os legítimos descendentes de Abraão que foram salvos, tem esse detalhe, descendentes de Abraão salvos, como os filhos de Abraão pela fé, que envolve a mim e a você. Faz parte do contexto da salvação, aqueles que aceitam a luz e andam na luz. Porque quem não anda na luz, não tem como Deus receber alguém que não quer andar na luz. Porque Deus é luz. E Ele diz que eu e você somos a luz do mundo. E nós também somos o sal da terra, para dar tempero na vida dos outros. Não para servir de tropeço na vida dos outros, mas dar tempero. E isso tem uma importância muito grande na nossa vida. No terceiro tema, por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 12 a 19, aqui está apresentando o descanso de Deus, que no capítulo 4 nós estaremos entrando em detalhes. Está fazendo uma menção de que os rebeldes, aqueles que insistem em endurecer o coração contra a verdade, não quer aceitar a verdade, esses não vão entrar no repouso de Deus. E ele falou isso apontando para os antigos hebreus que vaguearam 40 anos no deserto. Mas um detalhe muito importante é de se lembrar que desses que vaguearam no deserto, que foi proibido de entrar na terra prometida depois dos 40 anos, estava Moisés. E Moisés, por causa do pecado dele, que ele não entrou, ele arrependeu do seu pecado e foi perdoado por Deus, e ele foi ressuscitado e levado embora para o céu. Ele mora no céu, é um cidadão do reino eterno. Depois de 1500 anos que ele já tinha morrido aqui e ressuscitado, ele veio visitar Jesus lá no Tabor. Ainda trouxe Elias, que teria vivido 500 anos depois dele, que também foi vivo num carro de fogo para o céu, não chegou nem a provar a morte. E quando esses dois personagens vieram visitar Jesus no Tabor, quando ele convidou Pedro, Tiago e João para subir lá e passar uma vigília da noite com eles lá, Jesus se transfigurou diante deles. E esse Moisés e o Elias, que viveu 500 anos depois dele, vieram conversar com Jesus. E esses dois, quando vieram aqui nessa visita missionária a Jesus, veio representando Elias, aqueles que serão arrebatados sem provar a morte, agora nos nossos dias, e Moisés representando os que serão ressuscitados, porque dormiram no Senhor, desceram e descansaram na luz, e eles serão ressuscitados, porque morte e vida para Deus é absoluto, é eterno. Mas essa morte que está aí é a mesma do Lázaro,
que lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11, ele diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, para Deus, esse sono da morte aí, que não é morte, é sono. A pessoa desmancha debaixo da terra, mas está dormindo. Um dia Deus vai chamar e eles hão de ressuscitar. Infelizmente, alguns ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno, como disse o profeta Daniel no capítulo 12, verso 2. Mas outros ressuscitarão para abraçar com o Senhor na glória e viver com Ele para sempre. Então, muitos membros daqueles que vaguearam no deserto, igualmente a Moisés, pode ter se arrependido e com certeza tem pessoas salvas. Mas a maioria se perdeu, daqueles que vaguearam no deserto. E dos que entraram, que tinha de 20 anos para baixo, porque os de 20 anos para cima, morreu no deserto, incluiu Moisés. Mas os de 20 anos para baixo entraria sim na Terra Prometida, sob a liderança de Caleb e Josué, os únicos dois daquela turma de trás que ficou garantida a entrada na Terra Prometida. Esses dois mais velhos, tanto Caleb quanto Josué. Ambos entraram com a turma abaixo de 20 anos, e que muitos desses abaixo de 20 anos morreram. Teve rebeliões tremendas que a terra abriu e engoliu milhares e milhares. E até morreu muito mais gente dessa segunda remessa no deserto do que da primeira remessa. Então, isso é uma lição para nós, que religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo pela sua graça. E aí vem o seguinte: em todas as religiões do mundo, tem pessoas salvas e pessoas perdidas. Se anda na luz, Deus vai reunir suas ovelhas. Ele tem trabalhado para isso a vida toda. Mas se não anda na luz, aí o bicho pega. Por isso que nós entramos no quarto tema. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Observe Hebreus capítulo 4, verso de 6 a 11, já entrando no tema específico da questão do descanso de Deus. Aqui aparece a grande questão, a chave do porquê que muitos, uma grande maioria, não entrará no descanso de Deus, como aqueles que vaguearam no deserto, tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens, que também pereceram perdidos. E continua perecendo gente perdida até hoje. Por quê? Rebeldia por endurecer o coração contra a verdade, contra Deus. Esse é o maior problema. Jesus falou uma coisa: se quiserdes vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Mas se você quiser, nem todo mundo quer. E o mais grave não é questão de querer ou não querer. O pior é as pessoas que já andam na luz, conheceram a luz e de um momento para outro resolvem endurecer o coração contra a verdade e rebelar. Esses têm mais dificuldade de voltar do que alguém que não conhecia a palavra. Porque quem não conhecia, o dia que conhece e apaixona, entra e muitos ficam para sempre. Forma gerações de pessoas que andam na luz. Agora, as pessoas que andam na luz e resolvem sair da luz, esse é o grande problema. Porque elas endurecem o coração, elas passam a criar regras e tradições para si mesmo e manusear uma religião pessoal e querer manusear as ovelhas, achar que é dono das ovelhas, que pode conduzir as ovelhas do jeito que ele acha que está certo. E a Deus, nós temos que servir a Deus do jeito que Ele pede, não do jeito que a gente acha que está certo. E o jeito que Ele pede está na palavra, está na Bíblia. E nós devemos ser claros quanto a isso. Sim, sim, não, não. Se passar disso, vem do diabo. Isso é a palavra de Deus, irmãos. A verdade é dura, mas machuca só na hora. A mentira, o engano, vai ferindo dia a dia e, além de tudo, endurecendo o coração. E depois que o coração endurece, vem a rebeldia. Esses que morrerem na rebeldia com o coração duro, não entrarão no descanso de Deus, como aqueles antigos lá do Êxodo, que não entraram e nem vai entrar. Vai ressuscitar para ser queimado junto com os de hoje, que está fazendo a mesma coisa. Tem as oportunidades de se converter, de aceitar a palavra, e não aceitam. Esses vão se sacrificarem, esses estão se sacrificando em vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, entrando em seu descanso. Analisando agora Hebreus capítulo 3, verso 11, e o capítulo 4, verso 1, 3, 5 e 10,
Eu citaria que Hebreus capítulo 4 todo deve ser lido e estudado. Mas olha aqui 2 pontos que nós podemos destacar aqui nessa entrada de cara. Primeiro, Hebreus capítulo 3, verso 11, está dizendo que Deus jurou na ira dele que esses indivíduos rebeldes, que endurecem o coração, não entrarão no meu descanso. Esse é o primeiro X da questão. E o segundo ponto, analisando o capítulo 4 todo do livro de Hebreus, em suma, deixa bastante claro que esse descanso é um dia específico. Observe Hebreus capítulo 4, verso 8. O que está falando lá? Não seria necessário, então Deus está falando de um outro dia. Então está falando de dia, não foi eu que escrevi, está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 8. Então, tem pessoas que falam, ah, não, é o milênio no céu que vai ser. O milênio já acabou, meus irmãos. O milênio já caiu por terra, porque nós já estamos em 2022. Já tem 22 anos dentro do 7º milênio. Tem 4.000 antes de Cristo, 2021 depois de Cristo. Então 4.000 com 2.000 são 6.000. E esses 21 é de onde? Dentro do 7º milênio da história do pecado. Aqui nesse planeta. Presta atenção nisso, meus amados irmãos. Então, não adianta querer incorporar o milênio apocalíptico aqui que não cabe. Não tem espaço para isso. Nós já entramos 22 anos dentro do 7º milênio da história do grande conflito aqui na Terra, desde que Adão pecou até hoje. Então, esse outro dia que Hebreus capítulo 4, verso 8 está falando, é exatamente o primeiro sábado que nós passaremos junto com o Senhor na eternidade. E como eu disse anteriormente, a eternidade não tem início, nem meio e nem fim. Não tem hora, não tem nada, não tem necessidade disso. Porque tudo se tornou absoluto. E esse descanso de Deus é porque tanto Deus descansará nesse dia de tanta luta e tanto sacrifício para salvar a mim e a você, como eu e você também estaremos descansando de tanta agrura, de tanta dureza que nós passamos nesse mundo. E viveremos participando com Deus de um novo céu e uma nova terra, aonde habita a eterna justiça. E que eu e você estejamos lá. Pense nisso. É muito importante. No 6º tema, uma antecipação da nova criação. Podemos fazer um paralelo entre Êxodo 20, de 8 a 11, Deuteronômio 5, de 12 a 15 e Hebreus capítulo 4, verso de 8 a 11. Por que antecipação da nova criação, irmãos? Analisando esses textos aqui, vamos primeiro entender o que é o sábado. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Por isso que lá no mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11, está dizendo, lembra-te, é para não esquecer. Porque Daniel 7, 25 está profetizado, foi escrita a profecia de que cuidariam em mudar os tempos, que é o calendário, e a lei de Deus. E isso aconteceu entre 321 e 323, aonde tiraram o sábado do mandamento, a igreja primitiva, e colocou domingo e festas de guarda. E a maioria da humanidade cristã, de forma quase absoluta, guarda esse domingo católico mudado pela liderança da época, então, da igreja primitiva, que não tem a menor sanção ou autorização bíblica para isso, e muito menos de Deus. Porque ninguém substitui a Cristo para ser chamado de vicário de Cristo, ou vicarius filii Dei, no latim, que é substituto do Filho de Deus. Cristo é insubstituível, Deus é insubstituível. Nós somos criaturas, ninguém pode substituir a Deus. Deus substitui a nós, qualquer um de nós, porque nós somos mortais. Tem um cumprindo a missão, descansou, Deus põe outro para continuar. Agora, Deus jamais será substituído, jamais. Então lá no mandamento, lá em Êxodo 28 a 11, ele está falando, lembra-te, para você não esquecer, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele
não servo, nem o estrangeiro que estiver dentro das suas portas, e nem o teu animal. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e as fontes das águas. E no 7º dia ele descansou, santificou e abençoou. Então não tem como sair disso, é a boca do Senhor que falou. Lá em Êxodo, capítulo 31, verso 18, está dizendo que Deus escreveu os 10 mandamentos, que o sábado é um deles, em tábuas de pedra, escreveu com o próprio dedo dele, entregou para Moisés. E já tinha os papiros que Moisés podia ter registrado, as tabletas de barro. E, no entanto, por que foi escrito em tábuas de pedra? Pelo próprio dedo de Deus, que está relatado aí nesse texto que eu citei. Irmãos, tem um peso muito grande nisso. Se você for lá em 1 João, capítulo 2, verso 3, 4 e 7, está dizendo assim: aqueles que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e com ele não está a verdade. E olha o que fala o verso 7. E não vos dou um mandamento novo, mas é um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Irmãos, é uma coisa muito clara. Não tem como a gente fugir disso. Por causa de uma tradição que nós nascemos nela. Nós temos que abrir a nossa mente, renovar a nossa mente, justamente para não acomodar com as coisas do mundo, como disse o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos para a honra e a glória de Deus. Então, quando trata de sábado no mandamento, é para você e eu não esquecer que esse dia é aniversário da criação de Deus, é aniversário da minha criação, da sua criação e de tudo o que tem nesse mundo. É lembrar e jamais esquecer que tem um Deus que criou tudo isso. E é por isso que ele deu 6 dias da semana para nós e pediu um para ele, o sábado. Justamente para a gente jamais esquecer que ele é o Criador e nós fazemos parte da criação dele. Portanto, o sábado, quando consciente de toda essa verdade e nós abraçamos ela, é um dia especial mais do que qualquer outro dia, de termos o apoio direto de Deus, as bênçãos diretas de Deus, porque está havendo uma interação entre nós e Deus, seguindo as suas orientações e andando debaixo das suas orientações, obedecendo a sua palavra. Aí não só a palavra escrita vai fazer efeito na nossa vida, como a palavra viva. É o Espírito Santo falando no nosso ouvido, aquecendo o nosso coração com a verdade e nos fortalecendo a ensinar a outros para que eles também busquem a mesma palavra, o mesmo Santo Espírito e encontrem em Deus esse descanso eterno. E possamos um dia fazer parte do primeiro sábado na presença de Deus, que é o outro dia mencionado aí no livro de Hebreus, aonde para sempre estaremos com o Senhor. Será um aniversário da criação de maneira nunca dantes. E a terra, essa terra aqui será recriada. E outros mundos também serão recriados. Porque haverá novos céus, plural, e nova terra, aonde habita a verdadeira justiça. Pense nisso, irmão. Pense nisso, minha irmã. E o 7º tema, Cristo, nossa única esperança. Eu vou citar um texto aqui da Pena Inspirada, de Caminho a Cristo, página 70 e 71, que diz o seguinte: a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança não está em si mesmo, mas em Cristo. Irmãos, em nós mesmos, nós não vamos encontrar sustento para a nossa fé. O sustento para a nossa fé e para a nossa esperança está na palavra de Deus, está no Deus vivo. É através da palavra escrita e da palavra viva que nós alimentamos a nossa fé e a nossa esperança, a nossa certeza de que nós desde agora fazemos parte dos escolhidos do Senhor. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela orientação da Tua palavra. Muito obrigado por tocar em nosso coração com letras de fogo dos Teus lábios e do escrito sagrado. Capacita-nos, Senhor, a obedecer e andar nos Teus caminhos, e capacita-nos especialmente a cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Muito obrigado por tudo,
É o que te agradecemos, é o que te pedimos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.